Como você acha que a bariátrica pode ajudar na saúde mental do paciente a longo prazo? Tem 2 tipos de resposta para essa pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Contrasfluxo e eu sou Fabiano Lacerda. E hoje nós vamos falar da importância da cirurgia bariátrica para a nossa saúde mental. Doutor Adriano, seja bem-vindo aí ao Contrasfluxo. Nós tivemos a oportunidade de gravar um outro episódio para o BahiaCast, foi quando eu te conheci, e eu acho que faz muito sentido para mim a sua presença aqui no Contrasfluxo. Você sabe o que é Contrasfluxo? Seria uma das perguntas que eu iria te fazer na réplica. Você conhece. Mas o papel do Contras é questionar mesmo o fluxo, seja ele qual for, seja o fluxo mesmo, comum, sim. Seja o contrafluxo, que é um outro fluxo, ou até mesmo o caminho do meio. E por que questionar? Porque são através desses questionamentos que nós vamos encontrar os nossos próprios caminhos, né? Encontrar respostas para os nossos próprios caminhos. Às vezes faz sentido para mim uma coisa, para outro não. Sim. E para quem me conhece, sobretudo para quem me conhece de longe, e eu digo de longe para quem chega nas minhas redes sociais, acha que eu sou contra a bariátrica, né? Não deveria ser e nem tem por que ser. Na verdade, você é um exemplo típico de mudança de estilo de vida como algo factível. E eu emagreci 100 quilos, sem precisar de cirurgia, sem precisar de remédio, tenho uma década aqui mantendo, e aí quem chega já pensa o seguinte, tá vendo? Não precisou de bariátrica, quem precisa de bariátrica não tem força de vontade, tudo mais. Muito pelo contrário, eu penso o contrário disso, que a bariátrica de fato é um dos caminhos, um dos bons caminhos para isso. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui vai fazer cara feia por conta disso, mas o senhor que está no dia a dia aí, já chega se apresentando e me fala o que o senhor pensa sobre isso, né? Então, eu sou um cirurgião de formação, cirurgião geral, e há cerca de 24 anos eu fui convidado por um dos meus sócios a trabalhar com obesidade. E ao estudar a obesidade, eu vi que mais do que nunca, em se tratando dessa condição clínica, nós da área médica, na área de saúde de um modo geral, não temos como oferecer cura para os pacientes. A gente tem que indicar os caminhos existentes. E dentre os caminhos existentes, a cirurgia é uma possibilidade real, testada e, de certa forma, com um certo respaldo, com evidências científicas bastante importantes no que diz respeito ao controle, não somente da obesidade, mas dos problemas que a obesidade acabam trazendo no dia a dia de pacientes com excesso de peso. Você aqui no off estava me contando uma questão de uma paciente sua. Ela estava em dúvida ali, ela estava indo pelo um caminho da não cirurgia. E Exato. quando o senhor traz luz para algumas questões, ela volta a repensar, né? Ela vinha no contrafluxo da cirurgia, achando que... Porque nós temos implicações imediatas após a cirurgia, riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, e todo mundo, evidentemente, tem medo desses riscos, seja o risco anestésico, seja o risco de sangramento, seja o risco de fístula ou vazamento. Temos os riscos de médio prazo, digamos assim, que seriam os riscos de trombose venosa e embolia, mas o risco principal que ela temia ou demonstrava ficar no contrafluxo da cirurgia da obesidade era o fato de precisar de vitaminas para a vida inteira, queda de cabelo e males menores. Quando se considera que é 3 vezes mais comum a incidência de diabetes em pessoas com obesidade, e diabetes implica em usar remédios para a vida inteira, de modo ininterrupto, e principalmente não é para curar o diabetes, era exclusivamente para evitar os danos causados pelo diabetes. A gente vê que com a cirurgia da obesidade, 85% das pessoas se livram dos medicamentos do diabetes. Então, o que seria usar vitaminas, polivitamínicos ou remédios para a queda de cabelo diante da oportunidade de deixar de usar um remédio que a pessoa estava condenada a usar para a vida inteira? E com isso, ela mudou um pouco o seu ponto de vista sobre a cirurgia. As pessoas, ao longo desses 10 anos, me falaram uma coisa que chamou muita atenção. Eu gostaria de ter a força de vontade que você tem, Fabiano. Era assim que as pessoas me falavam, né? E alguns até bariátricos diziam, né? Eu não tive a força de vontade que você fez e fiz a bariátrica, né? Quando vem essa expressão, força de vontade, né? Dentro da clínica, por exemplo. Porque eu não tinha força de vontade para emagrecer, então eu vou cair na faca. Quando o paciente ele já chega com essa crença, que eu julgo ser limitante, né?
que ele não tem força de vontade, ele vê a bariátrica como uma solução ruim, mas é a que ele tem aí como opção. Eu tenho, por princípio, criar mecanismos educativos para que populações leigas e até mesmo da área de saúde reconheçam a obesidade como uma alteração efetiva do seu estado de saúde. Porque quando a pessoa se reconhece portador de alguma doença ou de uma alteração do seu estado de saúde, ela tende a procurar ajuda na área médica, ou na área correspondente ao problema que ela identificou. As pessoas com obesidade, elas não encaram esse como um problema médico. Acham que é pura e simplesmente, não só elas, mas quem está de fora, como um problema de escolha, como um problema de falta de personalidade e até mesmo falta de coragem para assumir mudanças de estilo de vida, como você fez e foi eficiente, e tem sido eficiente há mais de 10 anos. Mas é um ponto fora da curva, né? Exato. Muitas coisas contribuíram. Exato. Não só a minha vontade. Exato. Os meus privilégios, as pessoas que estavam ao meu redor, muitas coisas contribuíram para isso, né? Talvez você tenha tido força de vontade para se privar. Sim. Porque você passa por privações, né? Salvo engano, você admitiu ter o que 30% dos pacientes com obesidade têm, transtorno alimentar. E quando se tem transtorno alimentar é mais difícil ainda, é mais difícil de ter autocontrole para vencer esse transtorno alimentar sem o devido apoio multidisciplinar. Sim. Então, os pacientes com obesidade, quando devoltam o fato de escolher, de eleger a cirurgia como uma fraqueza, muito pelo contrário, devem encarar como uma fortaleza. Indivíduos que encaram a cirurgia como um mecanismo, como uma ferramenta para fazer o tratamento da obesidade são mais fortes do que possam imaginar. Não é tão simples assim, não se trata apenas de força de vontade. É preciso consistência depois que faz a cirurgia, porque está prevista a recidiva da obesidade em 10% daqueles que operam. E em 30% as pessoas podem chegar a um peso mais próximo do ideal. Aliás, isso é preciso ser martelado muito bem entre os pacientes que procuram tratamento da obesidade. Não é sobre peso ideal que a gente está falando. Você, Fabiano, poderia ter um peso ideal de 76 quilos, está com 86. Mas se esse teu peso não te traz nenhum prejuízo, nenhuma esfera da área de saúde, você tem doenças controladas, você está saudável, ok. Você não precisa almejar, objetivar o peso ideal. Então, quando você trata a obesidade com seriedade, o que você quer é melhorar o peso daquela pessoa, claro, sem dúvida, mas você quer oferecer a ela a possibilidade de colocar em remissão outros problemas de saúde que porventura aparecem. Então, força de vontade está envolvido, sim, mas não é a ferramenta principal para que você escolha, que você opte pelo tratamento. Ok. E nem tudo são flores na cirurgia bariátrica aí, né? Assim como nem tudo são flores em outras áreas também, né? O que é que o senhor diria que é mais desafiador? Eu acho que, para mim, um dos pontos principais é o aspecto psicológico de ter falhado por diversas vezes em outros métodos. Ninguém busca a alternativa da cirurgia sem ter tentado outras ferramentas. Ao escolher a cirurgia porque alguém se deu bem, um parente, um vizinho, um conhecido, as pessoas devotam à cirurgia um aspecto meio que milagroso. Uma cirurgia efetivamente vai me fazer vencer dessa vez. E esse tipo de ansiedade faz com que os pacientes, muitas vezes, sobretudo quando a fonte pagadora da cirurgia é o próprio bolso do paciente, que a cirurgia ocorra amanhã, como se eles estivessem em uma situação aguda, como se eles não vivessem um processo crônico, um processo de anos, de vários anos, com várias tentativas de tratamento. Eles que, eu falo isso, planos de saúde também acontece isso. As pessoas que têm plano de saúde e convênio, elas querem que a cirurgia aconteça no tempo delas, sem passar pelo processo de entendimento de mastigação com fonoaudiólogo, de aspectos diagnósticos psicológicos com os psicólogos e às vezes com os psiquiatras, caso tenham transtornos alimentares, sem entendimento do passo a passo do que será a readaptação alimentar. E esses pacientes querem colocar o carro à frente dos bois por conta desse tipo de ansiedade em torno de ter escolhido fazer a cirurgia, de certa forma vencido o medo de morrer ou de complicar com a cirurgia, e isso acaba atrapalhando. No meu ponto de vista, é um dos principais dificultadores, porque operar exige um processo pedagógico de aprendizagem de cada papel, de cada profissional e de si mesmo no tratamento.
Se o paciente não enxergar que ele é peça fundamental, que ele tem um percentual de responsabilidade, digamos assim, ele vai fazer a cirurgia e vai falhar mais uma vez. E como fazer isso se não se autoconhecendo? Exato. É complicado, é complexo. Porque na maioria das vezes os pacientes têm algum... E aí o papel analítico do psicólogo é que deve tentar fazer esse levantamento de histórias pregressas de vida dele que possam influenciar nessa dificuldade do autoconhecimento. Eu sei que isso já está batido, né? A importância do papel do psicólogo no processo da bariátrica, no processo de emagrecimento, seja ele qual for, o papel fundamental. Mas na prática eu vejo totalmente diferente, né? As pessoas parecem que fogem de cuidar sobre isso, né? Talvez tenham medo de se autoconhecer, talvez tenham medo de identificar mais uma ferida que esteja ali, né, escondida pela obesidade. Converso muito com os psicólogos lá da clínica, e um deles em especial, ele usa muito o que Viktor Frankl gostaria que todas as pessoas fizessem, né? Encontrassem um sentido efetivo de vida. Logoterapia ali, né? Isso, tentar fazer com que as pessoas identifiquem que o alimento é uma necessidade fisiológica, coisas que nós, do ponto de vista cultural, não somos treinados a encontrar no dia a dia. Quem nunca na infância foi estimulado a comer tudo sem estar com fome para ter direito à sobremesa? Quem nunca foi punido por não ter comido tudo quando era o horário do almoço? Então, assim, a gente é treinado para conviver com o alimento como um aspecto de prosperidade. Afinal de contas, todas as tecnologias, todo o arcabouço socioeconômico criado foi para que a gente não tivesse privação alimentar. Sim. A gente vive em risco alimentar, a gente em off estava conversando sobre isso também, mas no fundo nós temos toda a tecnologia, todo o potencial de alimentar todas as pessoas no mundo de maneira igualitária. Sim. Então hoje o que a gente precisa efetivamente, no meu entendimento, é treinamento de como se privar dos erros alimentares. O que é saudável, quando eu devo comer, de que maneira eu devo comer. E se nós temos tantos especialistas na área de nutrição e na área de psicologia, por que não devoltar crédito a essas pessoas e sair da postura de questionamento? Os pacientes precisam ser treinados sobre isso antes da cirurgia. Vira-se também um trabalho de política pública aí, né? Exato. Temos um público de 54% de pessoas com sobrepeso e 20% de pessoas com obesidade propriamente dita. Isso deve ser enxergado para que as políticas públicas façam tentativas de reeducar as pessoas em relação aos alimentos. E você também falou em off, mais uma vez, sempre é bom conversar com você em off, de pessoas que não têm escolha do que comer. Ou vão comer biscoito, ou vão comer biscoito. Não tem a opção de comer outras coisas. Então, fazer com que as pessoas de baixa renda tenham acesso a alimentos que não sejam tão ricos em calorias é um desafio de natureza de política pública. É desafiador. Como você acha que a bariátrica pode ajudar na saúde mental do paciente a longo prazo? Tem dois tipos de resposta para essa pergunta, porque 80% do público que faz a cirurgia é feminino. 80%? 80%. Entre 70% e 80% do público é feminino e 20%, 30% é masculino. Porque as mulheres realmente têm mais obesidade, os homens têm mais sobrepeso, e porque as mulheres, de certa forma, têm mais preocupação, e aí vem o mistério da escolha, com a autoestima e com a liberdade para escolher produtos de consumo, tipo roupa, calçados e etc. Eu acho que esse é o principal viés das escolhas quando se pensa no público feminino que faz a cirurgia. Já o homem, quando procura a cirurgia, é porque efetivamente o diabetes ronda a porta da casa, a hipertensão, são preocupações com aspectos mais clínicos mesmo, efetivamente. Então, do ponto de vista psicológico, né? Você me perguntou, eu acho que a autoestima é fundamental na escolha da cirurgia, sobretudo para as mulheres. Então, a melhora da imagem corporal para elas é peça fundamental, não só para escolher a cirurgia, mas para manter sob controle o problema da obesidade após a cirurgia. E isso, de certa forma, faz com que o humor delas acabe melhorando.
Aqui no Contras tem um quadro muito interessante onde o convidado ele faz uma pergunta ou deixa uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Que desafio. É desafiador. Uma pergunta sobre isso que a gente acabou de conversar, né? Para que as pessoas possam refletir na casa deles, no carro, onde eles estiverem sobre isso. De que forma, eu não estou falando de corpo ideal nem de peso ideal, mas de que forma você que enfrenta o problema do sobrepeso e obesidade se imagina, sobretudo quem tem obesidade propriamente dita, quando estiver na terceira idade, aliás, terceira idade que hoje já não é mais exclusividade de poucas pessoas, né? Existe uma previsão de sermos os primeiros humanos produtivos aos 100 anos. Mas para você que padece da condição obesidade, como é que você se enxerga aos 80 anos, aos 88 anos? Com que tipo de autonomia, com que tipo de mobilidade? Reflita sobre isso e pense se já não é hora de se voltar para um tratamento adequado, multidisciplinar de preferência, para que nessa terceira idade você chegue a ter a longevidade que todos nós gostaríamos de ter. Muito bom. Então, você que está nos assistindo até aqui, eu vou pedir para você curtir de fato, apertar o botãozinho, comente, né? Quiser responder nos comentários, vai ser muito importante para a gente, porque essa interação vai fazer com que o algoritmo entregue aí para outras pessoas esse conteúdo. E para te encontrar, como é que faz? Quem quiser te encontrar. Olha, hoje eu sou quase igual à cirurgia. Eu estou em todos os lugares assim, atendendo no Hospital Santa Isabel. Lá tem um centro de uma linha de cuidados para pessoa com obesidade. Eu sou sócio de uma clínica conhecida como Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade, NTCO. Eu também atendo no Hospital São Rafael, que é parte da Rede DO. E atendo no Hospital Santa Amaro. São os 4 lugares, basicamente, que vocês podem me encontrar. E quinzenalmente, eu vou à Feira de Santana, cidade que eu me orgulho de frequentar, uma cidade próspera, no Hospital São Mateus e no Icone Tower, parte do Hospital EMEC. Fantástico. Eu vou deixar o link das suas redes sociais aqui na descrição. E aí, quem não gravou esses locais todos que o senhor atende aí, através das redes sociais, ele deve encontrar lá. Através das mídias, sim, com certeza. Mestre, obrigado, viu? Obrigado por ter vindo aqui.